Olá, já tem uma galera aqui. Sejam todas bem-vindas. Eu acredito que é só mulher, né? Sejam todas bem-vindas a essa live. Então, se você entrou agora, ou for assistir pelo replay, nós vamos conversar hoje sobre eu quero emagrecer, por onde eu vou começar? Quem aqui tem essa dúvida, né? Por onde que eu começo? Que legal, a galera aqui acompanhando. Sejam todas bem-vindas. Boa noite. Tem alguém aqui que não me conhece ainda? Tem uma galera, né? Então deixa eu me apresentar para vocês que estão me conhecendo agora. Meu nome é Ariana, eu sou nutricionista, sou coach em emagrecimento e eu ajudo mulheres a conquistarem o emagrecimento de uma forma saudável, leve, tranquila, sem sofrimento e um emagrecimento duradouro. E eu ajudo as mulheres a mudarem principalmente também a cabeça, né? Porque vocês devem já saber que para emagrecer não é só mudar a alimentação, a gente tem que mudar um pouco a nossa forma de pensar, né? O hábito. Quem aqui, né, tem dificuldade de seguir uma dieta? Escreve eu. Quem aqui já tentou fazer alguma dieta e não conseguiu ainda? Quem já desistiu no caminho? Conta aí, que eu quero saber quem que já desistiu no caminho. Vocês têm dificuldade para emagrecer? Olha, uma galera está escrevendo que tem dificuldade para emagrecer. Então vamos lá, gente. Eu quero que essa semana seja a semana da virada de chave na vida de vocês. Eu vou fazer o possível para ajudar vocês a esse problema não ser, para a dieta não ser mais um problema na vida de vocês, tá bom? Sempre desisto. Eu te entendo. E você vai entender por que você sempre desiste ao longo dessa semana. Então acompanhe a semana inteira, viu? Muito bem. Gente, vocês estão animadas para começar essa semana dos segredos do emagrecimento? Estão animadas? Eu espero que vocês estejam animadas, porque eu estou muito animada. Eu passei a semana aí gravando vídeos para poder passar para vocês, elaborando materiais para passar para vocês, tudo com muito carinho, para que realmente seja uma mudança na vida de vocês. E nessa live, tá bom? Eu vou ensinar para vocês como que vocês podem começar um emagrecimento definitivo. Pelo menos é a minha intenção aqui, tá bom? Então, eu quero falar para vocês que antes de vocês pensarem em dieta, né, quando vocês estão acima do peso, estão incomodadas com porque não está mais servindo nenhuma roupa, pelas dores que vocês estão sentindo, eu sei que daí você resolve fazer uma dieta, eu sei que talvez você está sofrendo há anos com esse excesso de peso e agora, talvez, ou alguns anos atrás, você tomou a decisão de que chega, né? Só que o que acontece? O que vocês fazem? Vocês decidem fazer o quê? Uma dieta. Mas antes de pensar em uma dieta, antes de pensar no que fazer para se alimentar melhor, você já parou para refletir como foi que você ganhou peso? Vocês já refletiram isso? Essa é um dos primeiros segredos aí que eu quero falar para vocês, né? Um dos segredos que eu vou revelar ao longo dessa semana. É muito importante que você olhe para o seu passado e veja como que foi que você ganhou peso. Que idade você estava? Pensa em que ano que foi quando você começou a ganhar peso. Como que estava a sua rotina de vida? Como você estava se alimentando? Como que estava o seu nível de atividade física naquela época? E como que estava o seu nível de estresse? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu também já estive acima do peso, tá? O que aconteceu comigo e acontece com muita gente também? Eu mudei de cidade. Eu me casei, isso também é uma coisa que acontece com muita mulher. Eu casei e aí mudei de cidade. E aí mudou totalmente a minha rotina. Atrelada a isso, eu comecei a estudar, comecei a fazer cursinho para o vestibular na faculdade, para fazer faculdade. E durante o cursinho, eu não tinha tempo para comer bem. Durante aquela época, eu não tinha tempo.
Eu acordava muito cedo, ia, passava o dia no cursinho e voltava de madrugada não, né? Depois das 11 para casa. E aí eu comia o dia inteiro fora. E final de semana, o que eu fazia para comer? Cachorro quente, fazia bolo de chocolate, fritura, e era aquilo que era a minha alimentação. Eu parei de fazer exercício, eu era uma pessoa que fazia karatê antes de casar, e daí quando eu casei eu parei de fazer exercício. Então foi um ano que eu estudei muito e fiquei ali só comendo. Naquele ano eu engordei mais de 6 quilos. Aí eu entrei na faculdade de nutrição, que também foi um universo totalmente diverso com vocês. Chega um momento que vocês até param de se pesar, porque, meu Deus, não quero mais ver o que está acontecendo na balança. E isso acontece com muita gente. Então, identificar como que foi que aconteceu que você ganhou peso é muito importante, porque você precisa identificar se você ainda está nesse ciclo. Se você ainda está nessa vida corrida, se você ainda está nesse ritmo. Porque se você ainda está nesse ritmo, por exemplo, você vai, o que você pode mudar nisso? Não vai adiantar você fazer nada se você não olhar para a sua rotina, da sua vida, que está fazendo você engordar, e você alterar. Eu sei que tem muita gente que já estava acima do peso, e aí estar na quarentena fez com que aumentasse ainda mais, né? Porque daí ficou em casa, e aí só pensa em comida, enfim. Então tem que pensar, você vai ter que voltar lá para o passado e ver o que você pode transformar. Então o primeiro passo é esse, tá, gente? O primeiro passo é você identificar o que te fez engordar e, dá para voltar e ver o que dá para fazer de diferente, tá? Então, no meu caso, depois de 2 anos de faculdade, que eu consegui mudar a minha rotina, ajustar um horário para fazer atividade física, ajustar as coisas que eu vou falar para vocês. Inclusive, o que eu vou passar para vocês aqui, se alguém tivesse me explicado ali no começo da minha faculdade, quando eu estava acima do peso, que eu estava incomodada, que eu ainda não sabia como emagrecer, porque a gente não aprende nos primeiros anos de faculdade como emagrecer, meu Deus, tinha salvado a minha vida ali, porque eu pelejei para aprender tudo isso que eu estou passando para vocês, tá? A Diva disse que tá travando só para ela. Vocês me falem aí, tá? Quero ver. Se é só para ela. Outra coisa, se você quer emagrecer, outro segredo muito importante é você emagrecer pelo motivo certo. A Juscelia também tá travando. Ai, gente, tomara que dê para vocês ouvirem, mas eu vou continuar aqui, tá? É muito importante vocês quererem emagrecer pelo motivo certo. Qual que é o motivo errado de se querer emagrecer? Quando você começa a querer emagrecer... Ai, gente, tá travando. Olha, eu vou continuar, porque depois o vídeo vai ficar salvo, tá bom? Então, o que que acontece? Qual que é o motivo errado de se querer emagrecer? O motivo errado de se querer emagrecer é o seguinte: eu quero emagrecer porque eu tô gorda, porque eu sou gorda. Isso já passou na sua cabeça? Ah, eu sou uma baleia. Gente, eu já ouvi muitas mulheres no atendimento falarem isso, que se odeiam, que estão se odiando como estão. Esse é o motivo errado de querer emagrecer. Se isso já passou na sua cabeça, ou se está passando isso na sua cabeça, o que eu quero te falar? Cuidado com as palavras que você está afirmando todos os dias para você mesmo. Porque o que acontece? Quanto mais você afirma isso para você, mais você acredita que isso é verdade. Então, você precisa entender que você precisa querer emagrecer porque você se ama tanto a ponto de não aceitar mais essa falta de autocuidado. E não porque você não se ama mais. Não porque você é gorda. Porque quando você quer emagrecer porque você está gorda, o que acontece? O que acaba acontecendo? Você fala assim, ó, ah, eu sou gorda mesmo, o que tem? Aí é esse tipo de pensamento, que é por isso que você acaba exagerando às vezes na comida, porque você fica com essa, ah, eu sou gorda mesmo,
Aí come, aí se sente culpada, aí se sabota muitas vezes. Então, quando você muda essa chave de eu quero emagrecer porque eu me amo, porque eu quero cuidar do meu corpo, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero me sentir muito bem. Faz sentido isso para vocês? Eu espero que sim. E eu espero que vocês mudem a maneira com que vocês falam com vocês. Isso é muito importante, tá? Não adianta eu falar aqui que você tem que comer isso, isso, aquilo, se você tá conversando com você desse jeito. Tá bom, gente? Eu espero que vocês mudem essa chave e comecem a se amar. Tá bom? Eu sei que talvez agora esteja sendo sofrido, você está acima do peso. Eu sei que pode ser ruim você não se reconhecer mais, mas vocês podem mudar essa chave com amor, por amor a vocês mesmos. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Além, né, desses 2 pontos que eu já falei, vou falar algumas coisas aqui hoje já para começar essa semana aí já para vocês começarem animadas, tá? É o seguinte, que vocês agora já estão começando a perceber que a resposta para o seu emagrecimento nem sempre está só na nutrição, só na alimentação. Vocês estão começando a perceber isso só com essas 2 coisinhas que eu falei para vocês? Por exemplo, muita gente sempre tem as perguntas, tá, Nutri? Uma coisa que é muito comum acontecer é perguntarem assim: ah, mas se eu congelar as verduras, não vai perder vitaminas? Ah, é melhor chá de saquinho ou é melhor chá de pacotinho? É melhor comer verdura crua ou cozida? O que acontece? Muita gente faz esse tipo de pergunta para mim. E geralmente a pessoa que faz esse tipo de pergunta não está se alimentando bem ainda. Então, o que acontece? Você tem que entender que tem o mundo ideal, tá? Tem o ideal, o perfeito para você se alimentar. Sim, o ideal é você tomar o chá das ervas. O ideal é você não congelar as verduras e comer ela ali na hora. O melhor seria você consumir os alimentos orgânicos. Então tem um monte de ideal ali, mas vocês têm que entender que vocês e eu também, nós vivemos no mundo real, na vida real. Então, eu quero que vocês entendam que se você está começando uma mudança na sua alimentação, na sua rotina, na sua vida para você emagrecer, provavelmente você tem um monte de coisa para você mudar, tá? Tem um monte de coisa para mudar. E se você quiser mudar tudo de uma vez, todas as coisas de uma vez, cara, vai ficar complicado você mudar tudo de uma vez. Vocês concordam comigo? Que vai ser complicado? Quantas vezes você já tentou fazer tudo de uma vez e não conseguiu? Olha só, a Ana Paula tá falando aqui, eu queria emagrecer agora ainda mais, porque eu tô com gordura no fígado, gastrite, ansiedade, infecção no esôfago, colesterol alto. Então, Ana Paula, eu sei que tem muita gente que, assim como você, também estão precisando, tá? E aí você tem que começar a pensar aqui nisso que eu tô falando, na sua vida real. Isso também é uma coisa que é muito comum. Esses dias eu atendi uma paciente que ela estava com uma gastrite bem severa também. E ela estava precisando melhorar a alimentação dela já, muito mesmo, por conta dessa gastrite. Só que, ao mesmo tempo, ela também precisava emagrecer. E aí, na primeira consulta, ela queria que eu passasse aquela dieta perfeita para gastrite. Só com as orientações que o médico passou para ela, que nem era uma orientação assim tão específica como a nutricionista passa, ela não estava conseguindo fazer, por exemplo, o básico, tirar o café para quem tem gastrite. Ela não estava conseguindo fazer isso. Você imagina se eu passo uma dieta super radical para ela, se ela vai conseguir? Não vai. Então, tem a vida real e vocês têm que ir evoluindo ao longo desse processo. Então, se você está começando, você tem um monte de hábitos para mudar, sério, por exemplo, é melhor às vezes você cozinhar as coisas, deixar pré-preparado, congelado, vai perder um pouco de nutriente? Vai, mas é melhor você fazer assim, se isso vai ficar prático para você cozinhar, para você comer no seu dia a dia.
É melhor você usar o chá de pacotinho, que é mais prático, do que você falar para você, não, tem que fazer o chá das ervas, e você não vai fazer o chá das ervas, por exemplo. Entendeu? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem a vida real, que a gente tem que se organizar para fazer com que as coisas aconteçam, porque tem coisas, por exemplo, verduras e legumes no seu almoço, por exemplo, no seu jantar. Se você se organiza e coloca isso como uma meta, eu vou colocar todos os dias verduras e legumes no meu jantar, no meu almoço. E vocês vão ver que eu vou falar isso, porque isso é muito importante para o emagrecimento. Você já começa a sentir os benefícios dessa salada na sua vida. Isso ajuda a fortalecer a sua identidade de pessoa saudável, porque daí no almoço você vai lá, você vai olhar para aquele prato cheio de salada, e aí você vai ficar lembrando que você está querendo ser saudável, que você está querendo emagrecer, que você está dando um passo em rumo ao seu emagrecimento. E aí, quando vir aquela vontade de comer um doce depois do almoço, e ela vai vir, tá, gente? Eu não tô falando só porque você tá comendo salada, você não vai ter vontade de comer doce. Você vai lembrar que você comeu a salada. É um exemplo, tá? Mas os passos que vocês conseguem dar, de acordo com o que você consegue dar, é a coisa mais importante. Porque se você dá um passo maior que a sua perna, tá? Isso faz você muitas vezes quebrar a cara. Isso é inviável às vezes para você. Quantas vezes você nem começou porque, meu Deus, era muita coisa para fazer e aí você não conseguia nem começar? Ou você começava querendo fazer tudo perfeito e não durava nem uma semana, né? Então, é isso daí. Estão acompanhando, né, gente? Estão conseguindo acompanhar. Então, gente, não é sobre fazer tudo perfeito, a dieta perfeita. É você começar e você ir evoluindo durante o seu processo de emagrecimento. E cada pessoa tem um tempo para fazer isso. Não é do dia para a noite. Mas o importante é não desistir no meio do caminho. Eu não sei comer sem salada. Ah, tá. Escreveram aqui. Eu achei que eu não sei comer salada. Então, assim, é não desistir no meio do caminho. Nesse processo de emagrecimento, não existe fracasso, tá bom? Existe desistência. Muitas pessoas desistem no meio do caminho. Desistem por quê? Porque querem a dieta perfeita. Quantas pessoas já fizeram dietas radicais, né? E não conseguem manter esse tipo de alimentação. Então, eu tenho percebido ao longo da minha prática clínica que dietas elas não funcionam. Que o mais importante é que a pessoa aprenda como se alimentar, como fazer a combinação correta dos alimentos, que tipo de alimento ajuda na saúde, que tipo de alimento não ajuda. E aqueles que não ajudam no seu emagrecimento, mas você gosta, como que você pode fazer para inserir ele de uma maneira mais tranquila na sua alimentação? Porque à medida que você se restringe, que você fala assim, ó, eu não vou comer mais nada, nunca mais eu vou comer mais nada, por exemplo, pizza, eu não vou mais comer pizza, pizza engorda. Quando você fala isso, o que você está. Você fala isso para o seu cérebro, você quer fazer isso de verdade. Porque você realmente está muito incomodado com o seu peso e você quer emagrecer para ontem. Só que o que acontece? Você vai resistir talvez uma vez. Na segunda, na terceira, você não vai resistir. E aí o que vai acontecer? Você não vai comer só um, dois, três pedaços de pizza, você vai comer 10 pedaços de pizza. E o grande problema não é você comer pizza. Não é você comer doce. É você exagerar. Todas as vezes que você comer, você exagerar, porque você fica com esse pensamento de dieta. Você fica, ai meu Deus do céu, eu não deveria estar comendo isso. Ai meu Deus, quem aqui já fez isso? Ai, tá comendo negócio, ai não deveria, isso aqui engorda, ai meu Deus do céu. Ai, mas eu vou. Aí dá aquele momento assim, meu Deus, mas tá tão gostoso, vou comer mais um pouquinho, vou comer mais um pouquinho. Quando viu, perdeu o controle e acaba comendo mais do que deveria. Quem aqui? Conta aí. Vocês já passaram por isso?
Pois é, gente. Eu também já passei por isso. E ao longo da minha vida, eu fui aplicando também as coisas que eu aprendi. E eu comecei a perceber que fazer esse tipo de restrição, todas as vezes que eu fiz algum protocolo de emagrecimento ou de mudança na alimentação e foi muito restritivo, e tinha isso de não posso comer isso, não posso comer aquilo, todas as vezes eu fiquei mais compulsiva, mais vontade de comer aquela coisa. Vocês já ouviram aquela coisa assim, tudo que é proibido é mais gostoso? Já aconteceu com vocês na época que a gente namorava escondido? Quem que já namorou escondido? E falava isso, tudo que é proibido é mais gostoso. E é real. Todas as vezes que você fala que não pode, sabe o que o teu cérebro grava? O pode. Então, gente, a gente não precisa dessa restrição. Não precisa dessa restrição. A gente precisa, ao longo do processo de emagrecimento, das mudanças de hábitos, construir aprendizados de como que a gente vai comer aquele alimento que não é tão saudável, se permitir, se satisfazer, tá? Sem, por exemplo, sem exagerar. E isso é um grande aprendizado. Isso é um aprendizado que você vai precisar adquirir ao longo da sua vida. E não é restringindo o que você vai aprender. E durante o teu processo de emagrecimento, vai ter momentos que você vai errar, que você não vai conseguir se controlar. E tá tudo bem. E isso não acontece só com você. Isso já aconteceu comigo. Isso acontece com as minhas pacientes, com aquelas que têm sucesso no emagrecimento. Mas qual que é a diferença de quem consegue emagrecer e de quem não consegue? A que consegue, ela quebra a cara e o que ela faz? Continua fazendo. Amanhã, outro dia, vamos lá. E aqui não consegue. Ah, não. Aí ela se conta uma história de que não consegue, que o problema é ela, que ela tem um problema, enfim. E aí começa, ah, não, então eu sou gorda mesmo, né? Aí a pessoa começa a contar aquela história, que ela é gorda, que, né, que ela não se ama, então ela começa a contar aquela história, e aí ela onde ela abandona o processo. Então, por amor próprio, o que vocês vão fazer? Vocês vão começar a contar uma nova história para vocês. Então, com essa live, eu quero trazer essa reflexão para vocês. Veja a história de vocês, como que vocês ganharam peso, mas escrevam uma nova história. Que nova história você quer contar? Que nova Tayana aqui quer ser? A Alexandra está perguntando da low carb. A gente vai conversar isso ao longo do processo. Mas qual é a nova Alexandra que você quer ser? Qual é a nova versão? Então, vocês têm que pensar nessa jornada, como que vocês querem chegar. Então, eu estou fazendo essa live, trazendo essa reflexão para vocês. Por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque vocês vão ver que a primeira aula e a segunda, a primeira aula principalmente é uma reflexão. Vocês vão precisar fazer as tarefas da primeira aula, escrever, tá? Vocês já pegam, vão assistir amanhã a primeira aula com um papel e caneta e façam as tarefinhas. Porque enquanto vocês não mudarem isso na cabeça de vocês, o que eu vou falar na primeira aula e o que eu estou falando aqui, de você olhar para a tua história, ver como que foi a sua trajetória de ganho de peso, o que você pode fazer para mudar isso. Eu sei que tem pessoas, por exemplo, que trazem essa história desde criança. Então, essas pessoas que trazem uma história desde criança com dificuldade de perder peso, eu super indico fazer terapia, tá? Agora, se você casou, se você teve filho, se você teve uma rotina de mudança de vida como a minha, perceba o que você pode fazer para mudar isso, tá? Para você poder mudar, transformar essas coisas na sua alimentação. Começa a desenvolver o amor próprio, querer emagrecer por amor próprio, e não por se odiar, por eu estou gorda, ficar falando mal de você para você mesma. Conta uma nova história para você, tá? Deixa eu ver aqui os comentários. Já passei por isso. Aqui o Lucas falou, é difícil cortar os doces. E, gente, quem me segue aqui, eu tenho um vídeo só falando sobre doces. Tem aqui no YouTube um vídeo falando 5 estratégias para você diminuir o vício por doces. Também tá no meu Instagram.
vejam esse vídeo, porque nesse vídeo eu dou 5 estratégias que super funcionam para vocês conseguirem diminuir. E pare com essa ideia de que eu preciso cortar os doces, tá? Porque a quarta dica que eu quero dar aqui, a quarta sacada que eu quero dar hoje aqui para vocês, é justamente sobre isso. Não é sobre o que comer, não é sobre tirar isso, colocar aquilo, tá? Não é sobre isso que o emagrecimento, tá? O verdadeiro emagrecimento não é sobre tirar um alimento, e sim sobre saber como comê-lo de uma maneira que não engorde. Porque o que engorda mesmo é o exagero. Então, como que eu posso comer chocolate? Como que eu posso comer um doce de uma maneira que não engorde? Eu sempre gostei muito de chocolate, de doce, e gosto, nunca deixei de gostar. Se eu precisasse deixar de comer chocolate para ser saudável, olha, para mim, eu acho que não ia funcionar. Então, eu nunca deixei de comer chocolate, mesmo quando eu precisei de emagrecer. E hoje o chocolate ele está na minha vida, ele está na vida das minhas pacientes. Eu recomendo receitinhas que vai chocolate, que vai doce. O que mudou? Mudou a frequência com que eu consumo. Eu diminui muito o açúcar das outras refeições, por exemplo. Então, é um ajuste que você vai fazer na sua vida para que o doce não seja um excesso, não seja um exagero. Aos poucos você consegue. Aos poucos você consegue, com certeza. Se você se emagrecer, é algo que realmente é importante para você. Olha só, uma pessoa escreveu aqui: eu não tenho forças para começar a emagrecer ainda mais depois dos 40. A Miloca tá aqui a Miloca tá aqui assistindo essa live. A Miloca é uma paciente minha de 62 anos. 62 anos. E ela não desistiu dela. E ela emagreceu na jornada do emagrecimento, no programa de emagrecimento, mais de 6 quilos em 2 meses. Ela não desistiu dela. Então, assim, ó, mais de 40 anos, menopausa, não coloque esse tabu na sua cabeça, tá? Não coloque esse tabu na sua cabeça, porque você consegue emagrecer. Você precisa mudar seus hábitos e pensar na saúde que você vai adquirir. Pensar na saúde que você vai adquirir. Pense aqui comigo, gente, vocês que estão pensando assim, ó, eu tô acima dos 70, eu tenho 2 filhos, foi depois dos meus 2 filhos, para mim agora meu metabolismo tá mais lento. Pense aqui comigo, você realmente está fazendo uma alimentação para emagrecer? Você está fazendo o que precisa ser feito para emagrecer? Eu acredito que não. E muitas vezes você se conta uma história que seu metabolismo é lento, que agora é mais difícil, mas eu tenho certeza que se você fizer as mudanças na sua alimentação, na sua rotina, você chega lá. Eu só não falaria isso porque se eu não tivesse acompanhado muitas mulheres que fizeram as mudanças na alimentação, no estilo de vida e conseguiram emagrecer, tá? Então, Julieta, e aí? A gente tem que ver se essa sua alimentação tá sendo algo que realmente te faça emagrecer. Então, gente, emagrecer não é sobre não é sobre o que comer, e sim como comer. Como que a gente pode fazer para que o consumo da salada seja algo prazeroso? Como fazer para que a salada sempre esteja presente na nossa vida? Como que a gente pode emagrecer sem deixar de comer as coisas que a gente gosta? É sobre isso que eu vou falar durante essa semana. Sobre como fazer a combinação das suas refeições para que elas te dê saciedade e não seja um emagrecimento que você passe fome. Quem aqui já fez dieta e passou fome? Ou vive com fome o tempo inteiro? Ou nesse momento, por exemplo, só de pensar em fazer uma mudança na alimentação eu já fico com fome. Vocês já passaram por isso? Alguém aqui fica, meu Deus, eu tenho fome o tempo inteiro, uma fome sem fim. Tudo isso acontece por erros na sua alimentação. E quando você corrige, você se sente satisfeita, você se sente mais leve. Então, você vai precisar adquirir esses aprendizados, dessas combinações. E isso é um processo. Isso é um processo de mudança.
É sobre como você encontrar prazer na refeição saudável também. Lá no meu programa de emagrecimento, eu forneci para as pacientes algumas receitas, né? E, inclusive, aqui nessa semana, no final da semana, na sexta-feira, eu vou fornecer um e-book para quem me acompanhar até o final, porque eu quero pessoas comprometidas, tá? Nesse e-book, eu separei as receitas que eu mais gosto, as que mais fizeram sucesso, as mais gostosas, para vocês. Vocês vão ganhar quem acompanhar até o final, tá? Referência. A Cristina falou aqui, é falta de boa orientação. Sim, muitas vezes é falta de orientação. Falta de orientação. Então, gente, essa live eu fiz ela para dar boas-vindas para vocês para essa semana, tá? Eu estou bem realmente comprometida com vocês para que a gente possa estar juntos nesse processo de mudança de hábito, para fazer vocês virarem a chave na cabeça de vocês de que dieta não funciona, mas que é possível mudar a alimentação, é possível emagrecer sem sofrimento. E eu quero que vocês falem aqui, a Tayana, que eu receita super aprovadíssima, a Tayana está sendo acompanhada comigo. Eu quero que vocês me falem aqui qual foi o maior ensinamento dessa live. O que vocês aprenderam aqui nessa live? Qual foi a sacada que vocês tiveram aqui nessa live hoje comigo? Porque se vocês estão esperando que eu passe aqui uma dieta para vocês, vocês vão ter, tá? Eu vou passar para vocês qual que é o método que eu utilizo ao longo dessa semana. Eu preciso me amar, sem restrição, muito bem. Vamos lá, gente, escreve aqui. Só que não adianta, se dieta funcionar, gente, dieta, por exemplo, como que é dieta low carb? Gente, se você pesquisar no Google, tem um monte de dietas, não é? Quem aqui já não fez dieta de livro, dieta do Google? Tem dietas. Mas não adianta mudar de fazer dieta se você não muda a sua cabeça. E não adianta fazer dieta que você não vai conseguir manter depois. Comprometida no processo, muito bem, Irlândia, né? É. Boa alimentação, alimentação saudável. Então, o que vai te fazer emagrecer e se manter magra e se manter no peso estável é você fazer algo para a vida inteira. E fazer algo para a vida inteira é um grande aprendizado. E você não vai ficar a vida inteira sem comer doce. Você não vai conseguir ficar a vida inteira indo no aniversário e não comer nada. Então, o que você precisa? Você precisa aprender no aniversário e comer moderadamente. Você precisa aprender, por exemplo, e passar férias em algum lugar e não engordar 5 quilos, 10 quilos. Então, tudo isso são aprendizados que você precisa conquistar ao longo do seu emagrecimento. É para a vida inteira, é preciso entender o processo, Gente, muito bom, estou gostando de ver que vocês estão entendendo o recado. Mudança de rotina, muito bem. Que bom, eu fico muito feliz que vocês estejam entendendo o recado. Eu vou passar uma tarefa de casa para vocês. Quem aqui tem Instagram? Eu vou postar agora, assim que acabar essa live, eu vou postar um post lá com uma frase. E eu quero que vocês escrevam lá nesse post os ensinamentos dessa live. O que você levou do ensinamento dessa live? Tá? Vocês topam esse primeiro desafio aí? Para que vocês fortaleçam aí já. E aí todo mundo uma vai lendo a mensagem da outra, tá bom? Quem não tem, tudo bem, tá? Mas quem tem, vai lá no Instagram, eu vou postar daqui um pouquinho. Tá acabando a live, eu vou lá e já posto a imagenzinha. E aí vocês escrevem. Porque daí uma lê a mensagem da outra, e aí vocês vão anotando as sacadas que a outra teve em relação ao aprendizado dessa live. Não tem milagres, precisamos aprender como nos alimentar. Olha, Nadir, escreve lá então isso daí, tá bom? Eu quero ver vocês escrevendo. É até bom eu saber aqui quem não tem, porque eu vou fazer justamente as lives aqui para todo mundo, quem tem Instagram, quem tem Facebook, aqui todo mundo consegue ver, né? Então as lives vão ser aqui, tá? Então como que vai acontecer a semana? Amanhã a gente vai disponibilizar o primeiro vídeo
E aí você já tem a tarefa de casa para fazer. Na terça-feira não vai ter vídeo, mas vai ter uma live às 13 horas, tá bom? 1 hora da tarde na terça-feira. Na quarta eu vou disponibilizar outro vídeo com outra tarefa de casa. Na quinta tem outra live. Na sexta-feira tem outro vídeo gravado com o ensinamento final para vocês realmente começarem a emagrecer. Certo? Então, olha, vai ser a semana inteira de muito conteúdo. Esse conteúdo que eu vou passar para vocês, gente, quem é meu paciente vai ver que é o que eu justamente passo para eles. É justamente o que eu passo para as minhas alunas da jornada do emagrecimento. E por que eu estou entregando tudo isso para você? Porque eu sei que tem muita gente precisando de informação. Eu vejo no Instagram, no Facebook, as pessoas fazendo loucuras para emagrecer e sofrendo, e isso me dói muito. E eu não quero que você passe por isso. Eu quero de verdade que você aproveite essa semana. Mas vai ser essa semana. Eu não posso, eu não dou conta de ficar o resto da minha vida fazendo semanas gratuitas, porque isso me demanda muito tempo mesmo. Então aproveite, por favor. Eu quero muito que você consiga conquistar o seu emagrecimento, a sua saúde. Tem um horário certo para assistir? Não, vai ficar gravada, tá? Só as lives que vão ser ao vivo que tem um horário, que vai ser às 13 horas na terça e na quinta e na sexta, tá? O resto você vai assistir na hora que você quiser. No WhatsApp eu vou abrir em alguns momentos, tá? O WhatsApp para vocês tirarem algumas dúvidas. Mas como bombou muito mais do que eu esperava, tá? Eu tô com 2 grupos de WhatsApp lá com mais de quase 200 pessoas. Então talvez eu não dê conta se forem muitas perguntas, por isso que eu vou abrir em alguns momentos, mas eu vou fazer o máximo para responder todos vocês. O que eu não vou poder responder é uma coisa assim muito individual, porque eu preciso conhecer cada uma de vocês para poder responder e falar com cada um de vocês, né? Então, eu vou fazer o máximo para responder todas as dúvidas, tá? Eu tenho uma live aqui gravada sobre jejum, estão perguntando sobre jejum, falando sobre jejum, qual que é a minha opinião. Mas já vou dizer para vocês que estão começando agora, para com essa ideia, gente. Lembra ali da primeira coisa que eu falei? Lembra da história de vocês? Como que foi que vocês engordaram? Agora vocês parem e pensem, foi por não fazer jejum que você engordou? Não foi, né? Não foi por não fazer low carb que você engordou? Não foi, né? Justamente não foi. Então, não é isso que você tem que fazer para emagrecer. É ajustar a sua vida, ajustar os seus pensamentos, os seus hábitos. E você vai entender isso ao longo do tempo. Agora, a low carb, o jejum são estratégias nutricionais que podem funcionar. Mas se é a primeira estratégia que você utiliza, ela não vai dar certo. Você só vai fazer por um tempo, tá? E para quem está sofrendo há anos, você já fez muitas dietas, olha, não, esse não é o caminho. Se você já fez muitas dietas e nunca deu certo, esse não é o caminho. O seu caminho é esse que eu tô te falando. É essa mudança, é esses segredos que eu vou revelar ao longo dessa semana. E por que eu não vou revelar tudo de uma vez? Eu já acredito que uma semana é pouco tempo para tudo que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Porque vocês precisam de tempo para aplicar cada coisa, tá? Vocês precisam de tempo para aplicar cada coisa. Então, ó, vou pegar meu celular aqui e vou postar a fotinha lá agora. E vocês vão lá, logo que acabar aqui essa live, vocês vão lá e postam, tá bom? Então, olha, por hoje é isso, tá bom? Essa live. Eu quero dar boas-vindas e quase aberta a semana, porque vai começar, na verdade, segunda-feira. Mas eu estava muito ansiosa para conhecer vocês, para sentir essa energia de mudança de vocês. E eu quis fazer essa live para a gente dar essas boas-vindas e já fazer essa reflexão para iniciar,